o quarteto terminou de cantar o Salmo 142. Esse é um salmo de Davi, possivelmente composto quando ele estava na caverna e se encontra com Saul. As tropas do rei estavam ali para aniquilar Davi. E ele não tinha outro a quem clamar que não fosse a Deus. Por isso, a beleza das palavras desse salmo. Os salmos eram hinos no tempo do judaísmo, quando a nação de Abraão estava pela terra. E eles cantavam esses hinos de Davi, os salmos. Mas eu quero dizer a você que é um prazer muito grande estar aqui nesse segundo sábado do ano de 2022. Não temos certeza do que temos pela frente. E talvez esse ano seja para nós como uma caverna escura, ainda. Opressão de todos os lados. Algumas pessoas têm dito que 2022 é já o terceiro ano do grande reset, o grande reinício. Eu não sou dogmático quanto a isso, mas é bem possível que isso faça sentido. 2020 nós começamos com a pandemia, 2021 um tempo em que governantes no mundo inteiro estão buscando um ajuste da situação. E se de fato é um projeto globalista, é possível que em 2022 o circo se aperte um pouco. Aliás, eu tenho para mim, não sei se esta é a sua impressão, eu tenho para mim que nós estamos vivendo um tempo muito estranho na história da humanidade. Os governos, os cataclismos naturais, a imoralidade, a impiedade têm cercado esse mundo. E me parece, portanto, que nós nos aproximamos rapidamente do grande desfecho da história. Quando Cristo virá para estabelecer o seu reino. Mas ele não vem antes de que a última grande batalha entre a verdade e o erro seja travada. De um lado, estarão aqueles que são tementes a Deus, aqueles que colocam a cruz nos ombros, e do outro, estarão aqueles que buscam a glória humana, e que estão vivendo nesse mundo sem nenhum compromisso com a divindade, nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso com a fidelidade. Então, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, eu não sei se alguns de vocês viram aí publicado nas redes sociais da igreja, o tema tem que ver com duas biografias. O tema é assim: por que Davi e não Saul? Por que Davi e não Saul? Esses dois homens foram os primeiros reis a serem estabelecidos na terra para guiarem o povo de Deus. A circunstância era assim, o pano de fundo da história. Desde que haviam saído do Egito, você se lembra que os descendentes de Abraão, escravos no Egito, saíram rumo à terra que lhes fora prometida, a terra da sua liberdade. Eles iam celebrar a Deus. E depois que eles são colocados na terra, a nação, durante alguns anos, ela foi guiada por juízes. O primeiro dos juízes foi Josué, e o último juiz foi Samuel. E entre esses juízes nós tivemos gente como Gideão, como Sansão e outros. Mas nos dias de Samuel, o povo
chega para Samuel, que era o juiz, e diz assim: nós não queremos mais ser dirigidos nesse regime. Nós não queremos mais viver esta teocracia. Teocracia é quando Deus guia. E Deus suscitava homens, mulheres, segundo o seu coração, e eles se tornavam intermediários, porta-vozes de Deus para guiar o povo. Então o povo diz assim: nós não queremos mais esse modelo. Não queremos mais esse modelo por uma razão simples. Porque nós olhamos para as nações à nossa volta e eles têm reis soberanos. E nós queremos ser como eles são. Isso é inacreditável. Mas o equívoco deles se repete conosco nos nossos dias. Porque a igreja também foi chamada, você foi chamado, para viver nesse mundo de forma diferente daqueles que nos rodeiam. Mas nós dizemos exatamente o que disseram os descendentes de Abraão naquela oportunidade. Nós dizemos assim: nós não queremos ser diferentes. Nós queremos viver como vivem os nossos vizinhos. Então nós queremos experimentar o que eles experimentam, as roupas, as comidas, os lugares, as práticas. É isso que agrada ao nosso coração e é isso que nós desejamos. Samuel ficou profundamente magoado com essa atitude. E ele foi falar com Deus sobre isso. E Deus disse assim para Samuel: Samuel, não sinta essa dor aguda no seu peito. Não é você que o povo está rejeitando. O povo está rejeitando a mim. Porque você é só o instrumento de ligação. É o ponto de conexão que eu tenho com o povo. Então não é o ponto que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a fonte de poder que sou eu. Mas se é isso que o povo quer, eu vou atender aquilo que o povo está pedindo. E eu quero que você abra a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 31. Nós vamos ler aqui alguns versos e depois nós vamos estudá-los juntos nesta manhã. 1 Samuel, capítulo 31. Antes da leitura, feche os seus olhos. Vamos pedir a bênção de Deus. Amantíssimo Pai, nós não ousamos abrir a Tua palavra e ler nela, estudar os conceitos que aqui estão postos, sem reivindicarmos a poderosa presença do Teu Espírito conosco. Porque nós não temos capacidade nenhuma para compreender as coisas profundas do Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos que nesta manhã o Senhor nos fale a cada coração, os que estamos presentes no templo e aqueles que à distância estão ligados aqui. Então, nos fala com poder, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 31. O verso é o verso 8. Está escrito assim: sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos. Eles estavam estirados na montanha de Gilboa e cortaram-lhe a cabeça
e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e o anunciaram no templo dos seus ídolos e entre o povo. Verso 10. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Seã. Assim termina a história do campeão de Deus. Se você vai ao capítulo 9 de 1 Samuel, você vai ler ali que este Saul, ele não foi eleito pela população. Saul foi uma escolha de Deus. O texto lá do capítulo 9 nos diz que Saul se elevava acima de toda a multidão dos israelitas, pelo menos um ombro. Do ombro para cima, se tivesse a multidão reunida, Saul era visto. É como se o Alan estivesse do meu lado. Vem cá, Alan, fica em pé aqui. Deve ser mais ou menos isso aqui, ó. Na altura do ombro. Obrigado. Mas isso nós estamos falando do homem mais alto de Israel. O mais alto de Israel, tirando Saul, dava na altura do ombro dele. Pode ler isso depois lá em 1 Samuel capítulo 9. E o homem não era apenas alto. A Bíblia diz que esse Saul era um homem belo. Tão belo que não havia alguém como ele em todo Israel. Bem apessoado. Um gigante entre os filhos de Deus. Mas esse gigante termina os seus dias, como nós lemos aqui no capítulo 31. No campo de batalha, morto. 3 filhos também mortos. E então, quando os filisteus chegam no dia seguinte, que era o dia depois da batalha travada e vencida pelos filisteus, eles chegam naquele lugar e cortam a cabeça do rei. E saem desfilando pelas cidades da Filistia, com aquela cabeça em forma de troféu. Ou seja, o campeão de Deus foi derrotado pelas hostes inimigas. E aqui está a cabeça dele. As armas foram colocadas no templo de Astarote, que era uma deusa da Filistia. E o corpo foi pregado na entrada da cidade, no muro. Você se lembra que as cidades eram muradas, cercadas. Então, na porta principal, quem chegava via o corpo de Saul pregado. Um símbolo de que os seguidores de Deus e o próprio Deus desses seguidores era menos poderoso do que as divindades da Filistia. Assim termina a história do primeiro rei de Israel. Mas eu quero que você veja por que Davi e não Saul. Porque veja, quando nós estudamos a Bíblia nos traz profundas lições com um objetivo, a nossa edificação, a nossa salvação. Então eu preciso saber o que é que na história de Saul e na história de Davi tem que ver com a minha própria história, como é que isso se aplica à minha vida. Porque você vai ver que a história de Davi termina em glória. E a história de Saul termina em ruína.
E eu quero, nesta manhã, claro que não vai dar para a gente estudar, mergulhar em detalhes nessas duas biografias, mas eu quero pegar alguns pontos significativos nestas duas vidas, que tem que ver com as nossas próprias vidas. Então, abra aí a sua Bíblia em 1 Reis. Vamos ver agora como é que termina Davi. Primeiro Reis, no capítulo 1. Verso 32. E disse o rei Davi: chamai-me Zadoque o sacerdote, e Natão o profeta, e Benaia filho de Joiada, e entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão, na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadoque o sacerdote, com Natão o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Avance para o capítulo 2, verso 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Verso 11. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33. E eu quero que você retorne um pouquinho, umas poucas páginas, para o capítulo 23 de 2 Samuel. Aqui nós temos também registradas as últimas palavras de Davi. Ali o que ele fez, quando ele coloca Salomão no trono, os conselhos a Salomão. E aqui nós temos as últimas palavras de Davi. 23, verso 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Algumas traduções dizem, o suave cantor de Israel. Verso 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Davi aqui não falava de si mesmo, ele falava do descendente que lhe foi prometido, o verdadeiro rei, Jesus Cristo. Verso 4. E será esse rei, Jesus Cristo, como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor
e pela chuva a erva brota da terra. Verso 5. Davi reconhece a sua indignidade. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda ele não surgiu. Se você avança daí para Apocalipse, capítulo 22, você vai ver a conexão da esperança de Davi com o cumprimento da promessa. É Apocalipse 22, 16. Jesus está dizendo agora, já não é Davi. 16 do capítulo 22 do Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Raiz e geração. Aquilo que uma árvore gera é o broto, é o fruto que nasce dela. A raiz é o que sustenta a árvore. É o motivo de existir da árvore. Nas raízes. A semente que brota do chão e lança raiz para sustentar uma árvore enorme. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é a raiz. Ele é, em última análise, o pai de Davi. Mas, numa outra perspectiva, ele é o fruto, ele é o broto. Ele é o filho de Davi. Isso foi anunciado ao segundo rei de Israel, que é Davi. O primeiro termina degolado em ruína, com a sua família inteira. Mas o segundo termina os seus dias cantando louvores a Deus. A grande questão é, por que esta diferença? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se você vai à unção desses dois reis, ambos são ungidos por escolha divina. Como eu disse anteriormente, Deus escolhe Saul. E, depois de algum tempo, enquanto Saul ainda estava vivo, Deus vai e escolhe Davi e manda ungí-lo. Você se lembra da circunstância? Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, e ele diz assim: Samuel, não te demores, não adianta você querer ficar insistindo com Saul, porque eu rejeitei Saul, e eu quero que você vá ungir o novo rei de Israel. Samuel não se demora, e ele vai à casa de Jessé, e quando chega lá, os filhos de Jessé passam todos, à exceção de Davi. Davi era um garoto, estava lá no campo, não era homem maduro, homem feito, para assumir aquela grande obra de governar sobre o povo de Deus. E quando vêm todos, Samuel insiste e diz para Jessé: olha, o Espírito ainda não falou comigo que eu devesse ungir nenhum dos seus filhos. A boa aparência, formosos, altos, viçosos. Você não tem mais ninguém? E ele diz: olha, eu tenho um garoto que está lá no campo. E Samuel diz: manda chamar, porque eu não vou sair daqui sem terminar o projeto de Deus. E Davi chega. E quando Davi chega, o Espírito do Senhor fala com Samuel e diz: é para você ungir esse homem. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 23. A unção de Davi.
Então nós temos 2 homens que foram chamados para a igreja. Foram chamados para liderar a igreja, como nós que estamos aqui. Afinal de contas, nós todos fomos chamados, nós não estamos aqui ao acaso. É porque o Espírito do Senhor tem falado com você, que você se move na direção desse templo, quando há culto aqui. Você vem para celebrar a glória, a grandeza do Deus de Israel. E aqueles 2 reis começam a sua jornada com esse entusiasmo. Mas no final, um termina na esperança da ressurreição. E o outro ciente da sua eterna condenação. O que aconteceu nesses 2 caminhos, que transformou essas 2 histórias, a princípio tão parecidas, em 2 direções, 2 sentidos completamente opostos? Queridos, nós precisamos conhecer isso, nós precisamos saber disso, para compreender por que é que Deus age assim. Porque há uma premissa que sustenta todas as hipóteses, quando nós estamos falando da dignidade de Deus. Essa premissa é que Deus é justo. Então, se houve alguma ação ineficaz, equivocada, essa ação tem que ter partido do homem. Ela não é uma eleição precoce de Deus, como ensinam alguns credos. Porque imagine se você elegesse entre os seus filhos aquele que é o seu predileto e rejeitasse o outro. Pais que agem assim são injustos. Agora, Deus é justo, Deus é que não pode agir assim, ainda que pais humanos, em desobediência às instruções divinas, possam errar na criação dos filhos assim. Então eu quero convidar você para entender onde é o ponto de inflexão da vida de Saul. Eu quero começar com o capítulo 11 de 1 Samuel. Porque no capítulo 11 de 1 Samuel, aliás, eu tinha dito para você que é 2 Samuel a eleição de Davi, não é 1 Samuel capítulo 23. Saul começa a sua jornada como rei, aparentando ser alguém que fora colocado por Deus de forma estratégica, e que isso seria de grande utilidade para o povo. A história, por exemplo, do capítulo 11 de 1 Samuel, é uma história intrigante. Eu quero que você leia aqui 2 versos. Capítulo 11 de 1 Samuel, e deixe sua Bíblia aberta. Então, subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Verso 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo ele estas palavras. Vamos parar aqui. O que está acontecendo? Saul havia sido ungido rei sobre Israel. E então Naás era amonita. Você se lembra quem eram os amonitas? Filhos de Amon. Amon e Moabe eram irmãos, filhos de Ló, com as suas 2 filhas. Lembram-se disso? Então os amonitas, em determinado momento, quando eles prosperaram economicamente, poderio bélico, constituíram um grande exército, eles cercam uma cidade.
E esta cidade era dos descendentes de Abraão. Quando os descendentes de Abraão viram que eles estavam sitiados, ou seja, cidade cercada, eles correram para o capitão do exército amonita, que era Naás. E disseram: olha, nós estamos com medo de você e do seu exército. Então nós queremos que você não nos destrua. E nesta clemência nós queremos pedir que você faça paz conosco. Daí esse ímpio, esse pagão, se levanta contra o povo de Deus e diz assim: eu faço paz com vocês. Mas há uma condição. Eu quero que cada pessoa dessa cidade tenha um olho arrancado. Isso vai ser testemunho do meu poder sobre a nação de Deus. A gente às vezes fica chocado, né, olhando essas histórias da Bíblia. Mas as coisas não mudaram, querido. Os ímpios continuam querendo arrancar os nossos olhos. Continuam tentando arrancar a nossa fé, os nossos valores, os nossos princípios. Porque nós nos sentimos dominados pela multidão que nos cerca. Nós nos sentimos dominados pelos poderes constituídos nesse mundo. Então eles se levantam contra nós, sejam vizinhos, sejam colegas de trabalho, sejam pessoas com quem nós lidamos ao longo da nossa existência. E eles querem se assenhorar de nós, como se nós fôssemos devedores a eles. E ao invés de clamarmos por libertação do Altíssimo, muitas vezes nós nos submetemos aos caprichos do homem. E por que não dizer aos caprichos do príncipe desse mundo, Satanás? Mas nós não somos escravos de ninguém. Porque nós servimos ao Senhor. E quando o rei Saul ficou sabendo disso, ele que já havia sido ungido, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor o possuiu, e ele ardeu em ira. E ele reuniu lá um grupo de pessoas e se levantou e exterminou Naás e o seu exército. Esse homem começava o seu governo, o seu reinado, como sendo um valente de Deus. Então a pergunta é: o que é que deu errado? O que deu errado está nos capítulos 10 e 13 de 1 a Samuel. Ali, num gesto que nos parece, a maioria de nós, um gesto positivo de Saul, Deus rejeita o rei e rejeita a família real para sempre. Mas você só compreende isso se você mergulhar um pouco mais profundo nas Escrituras. Veja, eu quero te convidar para você ler isso, porque as palavras da Bíblia são muito mais contundentes do que as minhas próprias. Vai ao capítulo 10 de Samuel, no verso 8, eu acho que você precisa ler isso. Porque isso aqui tem que ver com a queda definitiva de Saul. Capítulo 10, verso 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal. Quem está dizendo isso é Samuel, falando para Saul. E eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos, e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, 7 dias esperarás, até que eu venha a ti, e te declare o que hás de fazer. Vamos para o capítulo 13.
também coincidentemente o verso 8. Capítulo 13, verso 8. Esse é o primeiro e definitivo erro de Saul. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados? Mentira, né? Samuel tinha dito para ele esperar 7 dias, era o 7º dia, ele tinha que esperar o dia acabar. Ele não esperou. E os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Verso 13. Então disse Samuel a Saul: agiste loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste aquilo que o Senhor te ordenou. Irmãos, aparentemente não faz sentido essa ação de Deus. O que Saul estava fazendo, é bem provável que pareça à maioria de nós que era algo desejável. Veja, o profeta manda ele esperar 7 dias, ele vai para onde o profeta mandou. Chega lá, ele começa a esperar o profeta, passa o 1º dia, o 2º, o 3º, chega no 7º dia, e as horas vão passando. E vai chegando no final do dia, havia uma multidão com ele, uma multidão de soldados, para enfrentar os filisteus em Micmas. Os filisteus já estavam reunidos, e o profeta não chegava. E Saul diz: eu não posso ir para a batalha sem falar com Deus, porque se Deus não me abençoar, eu vou perder a batalha. Então ele diz: eu vou tomar uma ação. Eu vou realizar o papel sacerdotal. Eu vou oferecer os novilhos ao Senhor. E vou orar na presença do Senhor. E ele faz isso. Quando ele termina de fazer isso, o profeta chega. E diz: o que você fez, que você achou que era prudente, aquilo que você fez é o motivo da sua destruição e da sua morte. Você não adorou, você não obedeceu aquilo que Deus mandou você fazer. Era para você esperar. Se você tivesse esperado e confiado nas palavras que o Senhor me disse para eu falar a você, o teu reino se confirmaria para sempre. Mas você resolveu fazer as coisas do seu jeito. E porque você resolveu fazer as coisas do seu jeito,
Deus rejeitou você. E Deus escolheu um outro homem, que é um homem segundo o seu próprio coração. Irmãos, isso aqui é de estarrecer a gente. Porque às vezes nós achamos que estamos servindo a Deus na igreja, na nossa casa, com os nossos louvores, os nossos hinos. Nós achamos que estamos servindo a Deus do jeito que Ele mandou. Mas Deus está dizendo o seguinte: se você não obedecer às regras estabelecidas e impostas, Deus rejeita você como Ele rejeitou Saul. Deus rejeita a mim. Deus rejeita a todos aqueles que desobedecem. Mas no caso de Saul, aparentemente não há razão para isso. Porque Saul tinha um bom propósito, era uma boa intenção. E aqui você vai entender o espírito de Saul, que difere completamente do espírito de Davi. Quando Saul ouve a reprimenda, o chacoalhão do profeta, ao invés de Saul baixar a cabeça e se arrepender do seu equívoco, Saul se justifica. Saul diz: olha, é verdade que eu fiz isso, mas eu fiz isso por uma boa razão e tem explicação para tudo que eu faço. Eu só fiz porque eu precisava abençoar o exército. Há urgência na guerra. Os filisteus já estão prontos do outro lado. Saul é o homem que não se arrepende das suas loucuras. Saul é o homem que sempre que é repreendido, ele encontra justificativa. Tem muita gente assim na igreja. Homens, mulheres. Às vezes a liderança vai falar com alguém, a moça às vezes está com a saia que não cobre quase nada. E às vezes o pai ou a mãe ou algum líder da igreja vai dizer: olha, mas você podia baixar um pouco o comprimento, porque o homem é atraído pela visão das coisas que tem, por aquilo que ele vê. O homem é seduzido por isso. Por isso, talvez as irmãs devessem ser mais recatadas. Mas ao invés de arrependimento e sujeição, o que se ouve é: ninguém tem nada com a minha vida. Eu coloco as roupas no comprimento que eu quiser. Olha quem quiser. Seduza-se quem for fraco. Isso não é nenhum problema. Eu estou usando esse exemplo, mas poderia pensar em qualquer outro. Os lugares que nós frequentamos, quando nós temos a exata orientação de Deus. Eu vou contar a você algo de mim. Há anos atrás, eu gostava muito, eu era um enxadrista, gostava muito de jogar xadrez. Jogava no clube de xadrez de Uberlândia. Até o dia que eu me deparei com um texto do Espírito de Profecia, onde Ellen White descreve assim: as cartas e o jogo de xadrez não podemos recomendar, porquanto o céu os abomina. Eu também jogava baralho. Mas, irmãos, quando eu fui confrontado com essa realidade, eu não podia justificar que eu jogava de brincadeira, não jogava por dinheiro. Nós sempre somos colocados nessas encruzilhadas na vida. A orientação de Deus expressa, precisa, e o desejo do nosso coração. Isso pode ter que ver com as nossas práticas. Isso pode ter que ver com as coisas que nós vemos diariamente, na internet, na televisão. Isso tem que ver com tudo que cerca a nossa vida. As pessoas com quem nós nos relacionamos, as palavras que saem da nossa boca. A serva do Senhor escreve: se nós tivéssemos os olhos abertos por um milagre,
E se pudéssemos ver os anjos à nossa volta, com as anotações que eles fazem de todas as nossas palavras, e se nós soubéssemos que esta agenda da nossa vida é levada às cortes na altura, onde o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, intercede por nós, é bem possível que as nossas palavras fossem muito mais cuidadosas do que costumam ser. Quando tratamos mal aqueles que estão debaixo do mesmo teto, quando nos agigantamos na rua contra alguém que por alguma razão passa à nossa frente ou fere o nosso direito, quando na igreja imaginamos que alguém falou conosco palavras que não deveria e nós retrucamos. É possível que você já tenha ouvido aquela anedota do homem que foi batizado, mas que continuava com um espírito de guerra dentro do peito. E ele dizia: é bem verdade que eu fui batizado, mas esse braço ficou de fora quando o pastor me deitou nas águas. Uma parte de mim, em outras palavras, não foi entregue a Jesus. Esse era o problema de Saul. Nós poderíamos ler aqui dezenas de textos dessa biografia. Por exemplo, quando ele se levanta por ordem de Deus, capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Deus diz: olha, os amalequitas encheram a medida de pecado. Lá atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito e passou pela terra dos amalequitas, eles tornaram esse caminho árduo. Mas naquele tempo eu não mandei destruí-los, porque eu ainda estava dando a eles um período de misericórdia. Agora eu quero que você vá lá, Saul. É para você matar todos os homens, todas as mulheres, e é para você destruir tudo que exista na cidade. Não é para você trazer uma moeda de despojo, nada. O despojo era o resultado da guerra. Quando você vencia um povo, tudo que tivesse na casa dos vencidos, você podia juntar e levar para sua casa. Levava fortunas, gado, de toda a espécie. O que aquele povo vencido e derrotado perdia era seu, era do vencedor. E Saul foi, e empreendeu até a guerra, matou a maioria das pessoas. Mas a hora que ele começou a matar os animais, ele olhou para a manada e disse: isso é coisa demais para ser sacrificada. Eu vou poupar uma parte dos animais. Mas eu vou poupar por um bom motivo. Eu sei que vocês se lembram qual era o motivo. Ele dizia: nós vamos sacrificar ao Senhor. Isso vai ser oferta para Deus. Não é possível que Deus não queira receber essa oferta. Ele poupa os animais, daí a pouco chega Samuel. E diz: Saul, que loucura é esta que você outra vez cometeu? Eu estou ouvindo o balido dos animais. E ele vai dizer para Samuel: Samuel, mas entenda, Deus mandou fazer uma coisa, mas veja, Deus não pode estar certo nisso. Vamos arrazoar. É muito animal para ser morto, sem necessidade nenhuma. Vamos poupar os animais. Foi isso que eu fiz. Eu poupei os animais para dar glória a Deus. Nós vamos sacrificar os animais, vai ser um culto maravilhoso. Irmãos, o inferno, conhece o ditado, né? O inferno vai estar cheio de boas intenções. Não interessa qual é a boa intenção do meu coração. E não interessa a boa intenção do seu coração. Interessa a ordem de Deus. A ordem de Deus tem que ser cumprida. Há uma outra ocasião em que o povo de uma cidadezinha, a cidadezinha de Nob, eles recebem Davi.
Davi era um fugitivo de Saul. Quem era Davi? Davi era o genro, porque ele havia se casado com Milca. E Milca era filha de Saul. E você se lembra que Davi só se casa com Milca porque Davi vence Golias. Porque estava todo mundo tremendo de medo e chega lá um garoto de 17 anos. Havia um filisteu, Golias, com quase 3 metros de altura, desafiando o povo de Deus. E Davi vai dizer, olha, eu não tenho medo de alguém que desafia Deus, porque eu sei que Deus luta as minhas batalhas. E eu vou em nome de Deus a esse incircunciso. O Senhor dos exércitos é mais forte do que todos os meus vizinhos, do que todos aqueles que negociam comigo. O Senhor dos exércitos é quem protege de fato a sua vida. E era isso que Davi tinha para si. E ele vence o gigante. E havia uma promessa: quem matasse o gigante ia levar a filha de brinde, de troféu. Davi, aos 17 anos, tem a primeira mulher, Milca. E agora chega um tempo que esse genro vai ser perseguido pelo sogro para assassiná-lo. Por que razão? Porque Deus havia escolhido um outro rei. Mas esse Saul é alguém que não respeita a Deus em nada do que Deus diz. Ele faz segundo o seu próprio coração. Então ele começa a perseguir Davi. E quando Davi chega na cidade de Nob com os seus valentes, eram uns 400 homens, a Bíblia nos conta que os sacerdotes, aquela era uma cidade de sacerdotes, havia ali 85 sacerdotes. Eles fazem um banquete para Davi, recebem Davi e preparam comida para Davi levar. Um traidor tem sempre traidores de plantão, saiba disso, em todos os lugares, mesmo na casa de Deus. Aquele homem estava na casa de Deus, em Nob, onde havia os profetas, onde havia os sacerdotes. E ele sai correndo e vai contar para Saul e diz, olha, lá em Nob, alimentaram Davi e o exército, e oraram por ele, intercederam por ele, pela causa dele diante de Deus. Saul fica sabendo e vai com a sua tropa inteira para Nob. Leia depois isso na Bíblia. Ele matou os 85 sacerdotes. Não satisfeito, ele matou todos os homens e as mulheres da cidade, e os velhos. E ele matou todas as crianças. E ele matou até as crianças que ainda bebiam ao peito das suas mães. Ele exterminou a cidade. A cidade dos amalequitas, ele não destruiu. Agora, aqueles servos de Deus que se levantaram para proteger o seu ungido, ele os matou a todos. A última de Saul, porque o tempo chegou ao fim. Um dia, os filisteus se reúnem para destruir Saul. Essa batalha é a batalha que culminaria naquele desfecho fatídico, em que ele vai morrer com os filhos no campo de batalha e vai ter a sua cabeça cortada e levada como troféu. Essa era a guerra. E aí ele invoca a Deus, ele diz, eu quero saber se eu devo ir para a batalha ou não. E diz a Bíblia que Saul não ouviu resposta da parte de Deus. Às vezes as pessoas dizem que Deus ouve todas as orações e responde. Mentira. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que até a oração do ímpio é abominável aos olhos de Deus. Mas às vezes nós nos condoemos ao ver Saul de joelhos, clamando a Deus, e Deus em silêncio,
Porque, veja, a premissa, mais uma vez, é que Deus é justo. E se Deus é justo, como é que Ele não vai atender a oração desse homem quando esse homem quer retornar? O problema é que a oração de Saul, ela não cumpre o projeto de Deus para quem pede. Se você olhar para a oração de Saul, é como se Saul estivesse dizendo assim, e é isso de fato que ele diz. Ele diz: Senhor, eu quero uma resposta. Eu quero saber se eu me levanto contra os filisteus ou não. Mas saiba, Senhor, se o Senhor não me respondeu o que eu quero, eu vou pedir essa informação para o diabo. Eu não tenho limites para aquilo que é o desejo do meu coração. Eu vou cumpri-lo a despeito do Senhor. Irmãos, há muitos cristãos que acham que podem colocar um cabresto e dirigir a Deus na direção que querem. Deus jamais será dirigido pelos nossos caprichos, pela nossa vontade. Ele é o soberano, nós é que somos os súditos. Saul não entendeu isso. É por isso que Deus vai escolher Davi, porque Davi é um homem diferente. Não é que Davi não tenha cometido pecados terríveis, ultrajantes, ofensivos a Deus e aos homens, e à sua própria nação. Davi cometeu erros absurdos. Você sabe disso. Quando olha para Batseba e traz Batseba para sua cama, engravida Batseba, manda o marido de Batseba vir, Urias, para que ele se deitasse com a mulher, para justificar o nascimento daquela criança, que teria a cara do rei, mas seria criado como filho de um dos seus generais. Mas aquele general era um homem de valores. E ele dizia: eu não posso fazer isso, Davi. Meus companheiros de armas estão na frente da batalha. Eles estão lutando as batalhas do Senhor. Como é que eu vou para a cama me deitar com a minha mulher? Eu vou ficar sentado na frente do palácio até você me mandar de volta para a frente da guerra. Aquele homem levou a sua sentença de morte numa carta com o selo real. Mas por que é que um homem desse Deus aceita e Saul Deus rejeita? É porque todas as vezes que Davi é repreendido, Davi tem a atitude que deve ser a nossa. As atitudes de Davi precisam orientar as nossas atitudes. Natã, o profeta, foi chamado para falar com ele. Pobre Natã, porque se aquele fosse um outro rei qualquer, Davi mandaria exterminá-lo na hora. Mas o profeta foi a ele e disse: olha, Davi, vou te contar uma história. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas, um fazendeiro rico. E aí o fazendeiro faz o convite e recebe uns amigos em casa. E ele tinha um vizinho pobre que tinha uma ovelhinha só. E aí, para fazer um banquete para os seus convidados, ele tomou a única ovelha do vizinho, sacrificou e comeu. Davi se levantou do trono, rasgou a roupa. Era isso que eles faziam quando estavam indignados. E disse assim: até amanhã eu quero ver esse homem morto. Natã vira para Davi e diz assim: Davi, você é esse homem. Davi não justificou as suas atitudes. Diz a Bíblia que Davi se jogou de joelhos, em lágrimas, e foi para a igreja. Sabe o que Davi foi fazer na igreja? Ele foi pedir perdão a Deus, falar: Senhor, quantas loucuras eu tenho cometido que desagradam o Senhor. Ele compõe o Salmo 51.
renova em mim um coração puro, me dá um espírito reto, porque eu só tenho pecado contra o Senhor. A diferença de Davi e Saul é que Saul é o homem, que Davi é o homem que se arrepende, é o homem que reconhece a vontade de Deus, reconhece o quanto ele é inadequado, e quando ouve a orientação, ele se submete a Deus. É só essa a diferença entre as trevas e a luz, entre a tragédia e a vitória, entre a conquista e a perda. É quando você é confrontado com o seu pecado, quando eu sou confrontado com o meu pecado, eu entender que há necessidade de arrependimento. É o que está lá em Provérbios de Salomão. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse encontrará misericórdia. Irmão, nós não somos melhores uns do que os outros. A única diferença entre os seres humanos é que há alguns que reconhecem os seus próprios erros. Agora, como é que você faz para reconhecer isso? A Bíblia diz que só há um meio, o Espírito, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito precisa trabalhar na sua mente. Agora, nós olhamos para Saul e na grande oferta que ele realizou naqueles 7 dias, que foi a causa da sua derrocada, e pensamos, mas isso parece muito pouco para um homem perder toda a sua promessa, toda a sua unção, toda a sua genealogia no trono. Não é pouco não, querido. Eu vou te provar por que isso não é pouco. Saul estava naquela atitude, se identificando com Babilônia, os seus vizinhos. Mas como assim? Você se lembra, Babilônia é abominável a Deus. Por que razão? Porque em Babilônia, 2 poderes se fundem numa única pessoa. Poder religioso e poder político. Saul era o representante do poder civil. Samuel era o representante do poder religioso. Quando Saul assume as 2 funções para si, ele está se tornando um tipo de Babilônia. E Babilônia está condenada diante de Deus pelas suas práticas criminosas, incestuosas. Aliás, esse sistema caiu desde sempre. Deus nunca admitiu isso, porque Ele conhece o coração humano. O único ser no cosmos que dirige do ponto de vista civil e do ponto de vista religioso é Deus. Qualquer outra tentativa nesse sentido, quem se coloca para fazer isso é o inimigo de Deus, é Satanás. E quando você vai à queda da primeira Babilônia, por volta de 539 a.C., quando naquela noite do jantar, Belsazzar manda trazer todos os cálices de Jerusalém para beber neles, com os seus convivas, os seus convidados, você se lembra da mão que escreveu na parede. Aquela mão escreve 4 palavras, mas há 2 palavras que são repetidas. Mene, mene. A outra Babilônia vai cair no momento final, lá em Apocalipse 17. E outra vez, para a queda da segunda Babilônia, você vai ter a mesma palavra repetida 2 vezes. Você sabe qual é? Caiu, caiu. Por que é que essa palavra aparece 2 vezes? Porque há 2 poderes que caem.
há um poder civil que cai e há um poder religioso que cai, porque eles se uniram. Por isso é que naquela circunstância Saul caiu. O seu reino durou até ali, porque ali ele tipificava o inimigo de Deus. A gravidade daquele erro era essa. Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque todas as vezes em que Davi é advertido, Davi se cala. Davi se rende a Deus. Davi queria construir o templo. Deus disse para ele, você não, você é um homem sanguinário. Ele disse, Senhor, não tem problema. Eu vou preparar as coisas, isso o Senhor me permite? Então ele preparou as coisas. Quando o próprio filho se levanta contra ele, ele não vai guerrear com Absalão. Ele sai de Jerusalém de cabeça baixa. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Não é o homem do pecado, mas é o homem que se arrepende. Que essa seja a nossa experiência. Por que Davi e não Saul? Porque Davi é o homem que se justifica. Saul é o homem que se justifica sempre. E Davi é o homem que se rende de joelhos. Todas as vezes em que é confrontado pelo Espírito. Eu quero convidar o grupo, eles vão cantar de novo aqui. Esse hino de Davi. Esse hino do Salmo 42. Senhor, eu não tenho uma outra esperança, eu não tenho um outro socorro na terra dos viventes. A minha única esperança, Senhor, está em Ti. Que essa esperança seja a esperança de todos nós. Deus nos abençoe para isso.